Presidente da Assembleia Nacional desdobra-se em audiências. José da Graça Diogo recebeu o embaixador da Rússia, encarregado de negócios da Embaixada de Cabo Verde em São Tomé e Príncipe e uma delegação da Coreia do Sul. A advogada Celeza Deus Lima considera vergonhoso o atual momento que se vive à Justiça e diz mesmo que o caso está a caminhar para uma situação de descalabro. O Conselho Nacional da Juventude elege este sábado novo presidente. A direção cessante foi recebida pelo primeiro-ministro. São Tomé e Príncipe acolhe o Seminário Regional da África Lusófona sobre a redução de risco e reforço da resiliência urbana. Boa noite, está a começar o telejornal. O presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde estará de visita ao país no primeiro trimestre do próximo ano. O anúncio foi feito pelo encarregado de negócios da Embaixada de Cabo Verde em São Tomé e Príncipe, depois do encontro com o presidente da Assembleia Nacional, José da Graça Diogo. Ainda hoje, o chefe da Casa Parlamentar recebeu o embaixador da Rússia e uma delegação da Coreia do Sul. José Diogo recebeu em audiência uma delegação sul-coreana. A equipa manifestou seu desejo de realizar no Palácio dos Congressos o espetáculo comemorativo do 30º aniversário da Assembleia de Coreia do Sul. Nós estamos a trabalhar em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Assembleia de São Tomé para a concretização deste espetáculo. Haverá várias atividades com destaque para o grupo de dança sul-coreano que estará cá. Vai ser um espetáculo grande com muita animação. Infelizmente, ainda não fixamos uma data, mas a festa da Assembleia Sul-Coreana será em agosto. Depois seguiu-se o embaixador russo. Tratou-se de um encontro de cortesia, onde as partes falaram da cooperação e da disponibilidade da Rússia a apoiar o Estado santomense na dinamização do setor turístico e a reparação da pista aeroportuária. Quando nós falamos com os dirigentes de São Tomé e Príncipe, também tratava-se de assunto ligado com o turismo. E eu pensei que nós poderemos mesmo também tentar facilitar, desenvolver esse domínio. Quer dizer que nós podemos chamar os nossos empresários para construirmos 1 ou 2 hotéis, depois para assegurar o voo direto de Moscou ou da Rússia, de qualquer cidade, para São Tomé e Príncipe, e trazer, como charter, trazer as pessoas para descansarem aqui. Isso vai um passo muito importante, mas para isso temos que assegurar a aterragem desses voos e tem aqui a pista que não pode receber grandes aviões ainda. Mas também nós discutimos esse assunto e vamos tentar fazer alguma coisa para corrigir aquela pista, mas ampliar essas possibilidades e também tomar parte na construção do edifício do aeroporto, da infraestrutura que enrola mesmo essa pista. Com a encarregada de negócios de Cabo Verde, José Diogo falou sobre todos os aspectos ligados à cooperação parlamentar. Diotina Carvalho garantiu que no primeiro trimestre do próximo ano, o presidente do Parlamento de Cabo Verde estará de visita a São Tomé e Príncipe. Vamos ter a visita do nosso presidente da Assembleia de Cabo Verde e então vim, portanto, para organizarmos, portanto, a melhor data, as questões que serão analisadas, o alargamento da cooperação e etc. Foi mais no sentido de organizarmos a vinda do presidente da Assembleia de Cabo Verde. O presidente da Assembleia Nacional desdobra-se em audiências. O Código Penal, o Código do Processo Penal e a Lei de Violência Doméstica estão a ser revistos. Os trabalhos que estão na fase de conclusão inserem-se no âmbito do processo de reforma da Justiça. É esta equipa que está a trabalhar na reforma dos Códigos Penal, do Processo Penal e a Lei da Violência Doméstica, isto no âmbito do processo da reforma da Justiça. A Comissão está reunida para analisarmos, as propostas que foram apresentadas pela equipa consultora, no sentido de se rever
ambos os diplomas, sobretudo o Código Penal e o Processo Penal, que são instrumentos, apesar de recentes, não é? Carecem de alguns melhoramentos, não é? De alguma adequação à nossa realidade, a nível de tipificação de alguns crimes que não se encontram previstos, não é? A moldura penal em relação a alguns tipos legais de crime que também deve ser revista. E a nível da violência doméstica, enfim, que é uma lei que já foi elaborada há algum tempo, mas que não tem tido a devida aceitação e aplicabilidade por parte dos operadores judiciários. A consultora e advogada Celisa de Deus Lima colocou acento tónico na atualização da Lei de Violência Doméstica numa perspectiva de combate à violência doméstica, tida como flagelo na nossa sociedade. A violência doméstica não é um crime que podemos constatar, não é uma situação que se verifica a nível da camada menos favorecida da população. Temos violência doméstica no seio de famílias de pessoas esclarecidas, portanto, mulheres esclarecidas, mulheres que teoricamente deveriam se insurgir contra a violência doméstica, são vítimas de violência doméstica e em silêncio, não é? E, portanto, é um diploma que tem que ser revisto, divulgado, de forma que ele possa combater eficazmente este flagelo que é a violência doméstica, porque também é necessário que se diga que falar-se da violência doméstica é, acima de tudo, falar sobre a violência contra a mulher. Apesar de também existir uma franja reduzida de homens que sofrem violência doméstica, é necessário que se diga, portanto, a violência doméstica é, acima de tudo, a violência contra a mulher e contra as crianças. Os trabalhos estão na fase conclusiva e muito proximamente o draft será submetido ao Ministério da Justiça, enquanto entidade que está a pilotar o processo. Haverá uma fase de discussão pública do diploma, em que serão chamados os diversos operadores, não é? Queremos que as pessoas que lidam com este instrumento no seu dia-a-dia, as diversas instituições, possam participar neste processo de discussão pública, em que nós vamos fazer os melhoramentos que se revelarem necessários, de forma a que ele cabalmente possa refletir, de facto, a necessidade de prevenção e de punição, quer a nível da prevenção geral e da prevenção especial, não é? Que são os objetivos, portanto, da pena. Depois de concluídos, os diplomas serão encaminhados para a Assembleia Nacional para aprovação. A Ordem dos Advogados veio hoje reagir ao comunicado da Associação dos Magistrados Judiciais, ontem tornado público, que repudiou as declarações proferidas pela bastonária da Ordem dos Advogados após o encontro tido esta segunda-feira com o Primeiro-Ministro. Num comunicado chegado esta quarta-feira à nossa redação, a Ordem dos Advogados respondeu para esclarecer o seguinte: compete à Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe defender o Estado de Direito, os direitos, liberdades e garantias individuais e colaborar na administração da Justiça, artigo 3º da Lei 10/2006. Compete a bastonário da Ordem representar a Ordem designadamente perante os órgãos de soberania, artigo 26º, número 1, a linha A, durante o seu mandato e no estrito desempenho de suas funções. O bastonário não pode ser molestado por opiniões que emitir nesta qualidade, artigo 18º. Nestes termos, cientes que os tribunais são órgãos de soberania que devem pactuar a sua atitude pela independência e administrar a justiça em nome do povo, não lesados os interesses do povo com condutas que transmitem um sentimento de insegurança em relação aos mesmos, colocando em causa o Estado de Direito. O comunicado sublinha que a bastonária em momento nenhum violou algum preceituado legal ao emitir as suas declarações, outro sim fê-lo no âmbito das atribuições que o Estatuto da Ordem dos Advogados confere. Sendo assim, a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe lamenta que tenha havido, por parte da Associação dos Magistrados Judiciais, uma interpretação errônea das declarações proferidas pela bastonária, assim como lamenta o desconhecimento das atribuições e prerrogativas da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. Acabamos de citar a nota da Ordem dos Advogados chegada à nossa redação em resposta a comunicado da Associação dos Magistrados Judiciais.
A advogada Celisa de Deus Lima considera de vergonhoso o atual momento porque passa a Justiça face ao episódio ocorrido recentemente no Supremo Tribunal de Justiça relacionado com a tentativa de corrupção aos magistrados judiciais. Para a advogada, é inaceitável que o país esteja a caminhar para uma situação de descalabro. Nós fomos recrutados pelo Ministério da Justiça no âmbito da consultoria para a reforma dos códigos penal, processo penal e a lei da violência doméstica, no âmbito do processo da reforma da Justiça que tem sido levado a cabo pelo Ministério da Justiça. E, neste sentido, enfim, a Comissão está reunida para analisarmos, não é, as propostas que foram apresentadas pela equipa consultora, no sentido de se rever ambos os diplomas, sobretudo o Código Penal e o Processo Penal, que são instrumentos, apesar de recentes, não é, carecem de alguns melhoramentos, não é, de alguma adequação à nossa realidade, a nível de tipificação de alguns crimes que não se encontram previstos, não é? A moldura penal em relação a alguns tipos legais de crime que também deve ser revista, e a nível da violência doméstica, enfim, que é uma lei que já foi elaborada há algum tempo, mas que não tem tido a devida aceitação e aplicabilidade por parte dos operadores judiciários. E, neste sentido, o que queremos é fazer uma revisão, uma alteração deste diploma que permita que todos os intervenientes se apropriem dele, assumam-no como um instrumento válido e que seja eficaz no sentido de se combater a violência doméstica, que é um flagelo que assola a nossa sociedade a vários níveis, e é necessário que se diga que a violência doméstica não é um crime que podemos constatar, não é uma situação que se verifica a nível da camada menos favorecida da população. Temos violência doméstica no seio de famílias de pessoas esclarecidas, portanto, mulheres esclarecidas, mulheres que teoricamente deveriam se insurgir contra a violência doméstica, são vítimas de violência doméstica e em silêncio, não é? E, portanto, é um diploma que tem que ser revisto, divulgado, de forma que ele possa combater eficazmente este flagelo que é a violência doméstica, porque também é necessário que se diga que falar-se da violência doméstica é, acima de tudo, falar sobre a violência contra a mulher. Apesar de também existir uma franja reduzida de homens que sofrem violência doméstica, é necessário que se diga, portanto, a violência doméstica é, acima de tudo, a violência contra a mulher e contra as crianças, não é? Portanto, temos que ter em conta esses elementos no processo de revisão de diploma, no sentido de que ele deve refletir a nossa realidade do ponto de vista sociológico e, portanto, a nível da política criminal, ele poder ser eficaz no sentido de combater este flagelo que é o crime de violência doméstica. Para quando é que podemos falar da conclusão dos trabalhos? Portanto, os trabalhos a todo o tempo, estamos já na conclusão, na reta final, portanto, vamos submeter o draft, não é? Portanto, ao Ministério da Justiça, enquanto entidade que está a pilotar o processo. Haverá uma fase de discussão pública do diploma, em que serão chamados os diversos operadores, não é? Queremos que as pessoas que lidam com este instrumento no seu dia-a-dia, as diversas instituições, possam participar neste processo de discussão pública, em que nós vamos fazer os melhoramentos que se revelarem necessários, de forma a que ele cabalmente possa refletir, de facto, a necessidade de prevenção e de punição, quer a nível da prevenção geral e da prevenção especial, não é? Que são os objetivos, portanto, da pena. E podemos falar de um time para se ter esses instrumentos ao serviço da nação? Portanto, a equipa consultora não está em condições de falar em times, porque, como sabe, não é? Há todo um processo que depois tem que ser o próprio governo, terá que submeter os diplomas à Assembleia Nacional, que terá o seu timing, terá que agendar de acordo com a sua própria programação, e neste sentido não estamos em condições de avançar, mas acredito que no próximo ano, portanto, e havendo colaboração e empenho de todas as instituições envolvidas, o diploma será aprovado o mais rapidamente possível. Nestes últimos tempos, nos últimos dias, não é? A nível da justiça, a nível da nossa democracia e a nível do Estado de Direito democrático. Eu, como cidadã e como advogada, acho que é uma vergonha o que se tem assistido a todos os níveis.
E é inaceitável que o país esteja a caminhar, não é, para uma situação de descalabro que ninguém consegue, de facto, perceber porque é que nós vivemos essa situação. E, portanto, eu creio que o povo de São Tomé e Príncipe merece respeito, exige respeito e é tempo das instituições, das autoridades, de todos os intervenientes no processo respeitarem a nossa democracia, que é a maior conquista que o povo são-tomense teve e tem e que nós queremos preservar, porque quer se queira, quer não, independentemente de tudo o que se possa dizer, os tribunais são o garante do Estado de Direito democrático e da sobrevivência do nosso sistema. E, portanto, é a altura de todos os intervenientes pararem, repensarem que democracia queremos ter, que tribunais queremos ter, para termos um sistema judiciário verdadeiramente ao serviço do cidadão e do povo e não de interesses de grupos, de particulares, interesses corporativistas que não servem a ninguém. Porque nenhum país sério, nenhuma entidade séria leva a sério um país que não se respeita a si próprio e que não respeita o seu povo. Tivemos com declarações de Celisa Deus Lima, a advogada de profissão, onde considera de vergonhoso o atual momento que se vive a Justiça santomense. A Ministra da Saúde, Maria de Jesus Trovada, recebeu esta manhã no seu gabinete o embaixador da Rússia. Após audiência, Vladimir Tararov disse que o seu país está disposto a apoiar o setor da saúde santomense. A audiência com a Ministra da Saúde foi uma ocasião aproveitada pelo embaixador da Rússia para apresentar-se e falar das perspectivas de cooperação entre ambos os países no setor da saúde. Discutimos vários possíveis domínios de cooperação. Principalmente, nós temos intenções de ajudar muito a São Tomé e Príncipe para aumentar o nível de saúde da população, mas também nós achamos, tomando em conta que já São Tomé e Príncipe passou para um grupo dos países de médio desenvolvimento, nós também esperamos que possamos mesmo estabelecer a cooperação mutuamente vantajosa, mas nós temos já as propostas mais favoráveis para São Tomé e Príncipe. Isso toca não só os remédios, as vacinas, mas também nós discutimos os problemas ligados com hospitais móveis que podem fazer não só tratamento, mas também diagnóstico, e pode-se fazer com essa aparelhagem mesmo os dias de saúde, tal chamados, para verificar a saúde da população. Mas também nós propomos alguma aparelhagem ligada com a salvação das crianças recém-nascidas. Mas o nascimento precoce, ele sempre exige um tratamento especial para as crianças, para salvaguardar as vidas. Vladimir Tararov sublinha ainda que esta é uma primeira abordagem e que no futuro serão discutidos os domínios concretos de cooperação. O Conselho Nacional da Juventude reúne-se este sábado em Assembleia Geral para eleger a nova presidência. Esta quarta-feira, a direção cessante foi recebida pelo primeiro-ministro Patrício Trovada para se despedir e trocar impressões sobre assuntos que se prendem com o funcionamento desta organização juvenil. Já no final de mandato, como presidente do Conselho Nacional da Juventude, o Idley Barroca foi despedir-se do chefe do governo. Durante a audiência, as duas partes analisaram problemas que se prendem com o funcionamento desta instituição. Vimos que há muitas coisas que se pode fazer para a juventude e que, embora não tendo tido a capacidade conjuntural para fazer, mas que, quem sabe, a próxima direção do CNJ, a próxima equipa que vão estar à frente das instituições que estão ligadas à juventude em São Tomé e Príncipe possa ter em consideração. Mas isso nós insistimos sempre e permanentemente na questão da Carta Africana da Juventude. A Carta Africana da Juventude fala, no seu artigo 12º, de Política Nacional da Juventude. Um documento que, segundo o presidente do CNJ, ainda não existe. Infelizmente, até então, em São Tomé e Príncipe, nós não temos uma política nacional da juventude. Logo,
Nós não sabemos o que fazer para a juventude. Todavia, já existe uma estratégia nacional, que é um documento técnico que diz como fazer, ou seja, que vai, portanto, indicar os modos operantes da execução da política. Portanto, nós estamos a falar que nós temos um documento técnico sem ter mesmo um documento político. Wildley Barroca lamenta que durante seu mandato não tenha conseguido fazer a advocacia necessária para que as autoridades elaborassem uma política para a juventude. Que a próxima direção do CNJ e que o próprio Primeiro-Ministro, que mostrou bastante sensível, possa trabalhar no sentido de resolvermos esses problemas que são basilares e fundamentais para que os problemas outros, como a questão da educação, da habitação, saúde, o desemprego, possa encontrar solução e que, quem sabe, mudar o paradigma atual que vive a nossa juventude são doenças. O Primeiro-Ministro mostrou-se bastante sensível, porque o Primeiro-Ministro ele tem a visão daquilo que ele pretende para a juventude de São Tomense. E, naturalmente, de acordo com o que diz a própria agenda de transformação 2030 do país, ele está a acolher, portanto, as nossas considerações e, naturalmente, fará a sua, portanto, a sua advocacia e, portanto, as ações necessárias ao nível do governo para portanto, que a juventude são tomense tenha melhores dias. O Conselho Nacional da Juventude elege sábado novo corpo diretivo para um novo mandato de 3 anos. Veja, daqui a pouco, jovem de 18 anos que residia em Pregos está dada como desaparecida há 4 dias. Durante 3 dias, a cidade de Santo Tomé é palco do Seminário Regional de África Lusófona sobre redução de risco e reforço da resiliência urbana. Na abertura do evento, a representante residente do Sistema das Nações Unidas no país destacou a necessidade de apoiar os governos locais e cidadãos na proteção dos recursos humanos, econômicos e naturais face às mudanças climáticas. Através do projeto de redução do risco e reforço da resiliência urbana, se tem vindo a implementar ferramentas de planificação de ações de resiliência da cidade. É neste quadro que o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, ONU Habitat, está a organizar na cidade de São Tomé um seminário regional de 3 dias para troca de experiências entre os diferentes países beneficiários do projeto, nomeadamente São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Na abertura do evento, a representante residente do Sistema das Nações Unidas destacou a urgência de se desenvolver ferramentas e abordagens para apoiar os governos locais e os cidadãos na proteção dos recursos humanos, econômicos e naturais nos respectivos países e cidades face às mudanças climáticas. Os números de pessoas expostas estão aumentando significativamente, dada a rápida urbanização e assentamentos informais descontrolados e a densidade de povoação em áreas de risco. Os governos locais são os mais próximos dos cidadãos e têm um papel importante em desempenhar no fornecimento de infraestrutura e serviços indispensáveis para garantir a proteção da vida e da propriedade durante a prevenção de crises. Uma atenção particular, segundo Zaira Virane, deve ser dada aos países insulares. Os países africanos insulares ou semi-insulares lusófonos localizados no Oceano Atlântico, a saber, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, estão particularmente expostos aos riscos naturais, em especial a erosão costeira ligada ao aumento do nível do mar, inundações, tempestades, erosão fluvial, seca e deslizamentos de terra. Em geral, as mudanças climáticas determinam maiores níveis de variabilidade e incerteza.
Em São Tomé e Príncipe, em particular, este projeto de ONU Habitat beneficia as cidades de São Tomé e de Neves, aumentando a capacidade delas para a redução do risco e o reforço da resiliência urbana, pois o que se pretende é um desenvolvimento urbano sustentável e habitações condignas para todos. O ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente inaugurou esta quarta-feira a Feira das Mudanças Climáticas. Durante 2 dias estarão expostos diversos trabalhos e projetos para tornar o país mais sustentável. Neste espaço estão expostos 10 standards de diversas direções e ONGs. São trabalhos desenvolvidos em volta da preservação do ecossistema, organizado pela Direção dos Recursos Naturais e Ambiente. A atividade contou com a presença do ministro Carlos Villanova, que ressaltou a importância do ambiente na vida de cada um. A diversidade dos pavilhões aqui apresentados mostra o grau de transversalidade que o setor nos traz. Também mostra, sobretudo, como é que o ambiente interfere nas nossas vidas. Nós vimos um bocadinho de tudo. Nós vimos de coisas que se produzem para a nossa alimentação, nós vimos como é que se pega no lixo para valorizá-lo, no caso aqui do ambiente e do vidro. Nós vimos como é que o ar, a água, tudo isso mexe nas nossas vidas, e isso faz-me, de facto, chamar a atenção para o seguinte: nós trazemos uma experiência nesse tipo de feiras de 2 anos, e quando se repete a mesma atividade é porque ou ela foi boa ou ela é interessante demais e nós temos que continuar a fazê-la. Porque daí há 2 fatores que nós não podemos esquecer, que são, em matéria do ambiente, a sua transversalidade. Nós temos que saber até que ponto a sua influência nas nossas vidas é muito importante. Por isso, a sensibilização e a formação são 2 dos elementos-chave neste setor do ambiente. O titular dos Recursos Naturais realçou ainda que as mudanças climáticas estão, sem dúvida, na origem da crise de água que o país atravessa. Portanto, em São Tomé não estamos alheios, ninguém sentiu tanta falta de água nesta caravana como no período das chuvas. Nós temos tido a quantidade de chuva muito diversa, em período diverso. Hoje já não podemos dizer que nos 3 meses da caravana não temos chuva. Já não podemos dizer que temos 9 meses de chuva no Príncipe, porque também registramos períodos de seca. Portanto, de facto, é uma boa reflexão. E eu convido a todos para que olhemos para este ambiente de forma muito séria e com muito cuidado, porque dela depende também as nossas vidas. Porque nós temos que ver o que é a biodiversidade, nós temos que ver e combater com adaptações, nós temos que ver a resiliência, que se falou muito e em todos os setores, temos que ser resilientes e ter cuidado com a resiliência, sob pena de alterarmos completamente o fenómeno paisagístico do país e nós próprios, porque as espécies têm que coabitar, e quando elas não coabitam, elas se destroem, e o próprio humano corre esse risco. Dada a importância do tema em foco, a representante residente do PNUD apelou às pessoas a se deslocarem ao Salão da UCLA a fim de tomarem contacto com os diversos trabalhos expostos. As mudanças climáticas são a maior ameaça ambiental do século XXI, com consequências profundas e transversais a várias áreas da sociedade, econômico, social e ambiental. Por isso, quero deixar um apelo às senhoras e senhores aqui presentes. Passem a mensagem entre os vossos amigos, filhos e familiares sobre esta feira. Convidem-nos a visitarem, pois só com o acesso devido à informação seremos capazes de fazer a diferença. Feira sobre a mudança climática patente no Salão da UCLA durante 2 dias. As crianças do Jardim das Madres saíram esta quarta-feira do recinto escolar para visitarem algumas instituições. Durante a visita, levaram um presente às instituições por onde passaram.
Na visita ao gabinete da Ministra da Saúde, estiveram mais de 30 crianças finalistas do Jardim das Madres. O espírito natalício é o que lhes moveu a esta passeata. Nós viemos fazer uma visita à Ministra de Saúde com o objetivo de entregar a oferta que nós fizemos com muito amor e carinho, a fim de desejar a todas as crianças um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Foi cumprido este objetivo com as crianças? Sim, foi cumprido e gostei da presença da ministra. Eu espero que tudo corra bem e esta festa possa ter um sucesso para todas as crianças. Eu vim oferecer um presente. Presente a quem? Vim entregar o presente a quem? Ministra de Santo Tomé. Ministra de Santo Tomé. É ministra de quê? De saúde? Saúde. Saúde. E gostou de estar aqui com a ministra? Sim. Eu gostei de ficar aqui. Depois de entregarem o presente que levaram e cantarem algumas canções, foi a vez da ministra oferecer um lanchinho às crianças e um presente. Foi uma manhã brilhante. Essas crianças vieram trazer um pouco, uma grande alegria para esse espaço. Cantaram, ofereceram-me um quadro maravilhoso feito por elas. E eu realmente tenho um presente que é muito importante. Mosquiteiro. Vão precisar, isso quer dizer que é importante que elas continuem a dormir debaixo de mosquiteiros, porque apesar da prevalência do paludismo ter reduzido, é necessário continuarmos sempre a nos protegermos, não é? E elas obviamente que também precisam. E achamos que era importante, era um presente de grande importância e de grande significado. Por outro lado, no comando da Polícia Nacional esteve um outro grupo de crianças do mesmo jardim. Ao todo eram 60 e visitaram as instalações da polícia para depois entregarem um presente. Nós viemos cá com as crianças para fazer esta pequena homenagem à Polícia Nacional e para elas também saberem qual é a importância que a polícia tem para nós. E foi desta forma que nós vimos para fazer esta pequena homenagem. Fizemos o cartão, nós e as crianças, é claro, e viemos então oferecer à polícia. O postal está escrito Boas Festas, festas felizes, mas tem no seu fundo, no seu painel, tem uma praia, tem passadeira, tem uma viatura e também está escrito a polícia. Como todos nós sabemos que a missão da polícia é manutenção e reposição da ordem pública e proteção de pessoas e bens, conjugando estes cenários, aproveitamos também para desejar festas felizes a toda a população de São Tomé, bem como aos residentes estrangeiros que se encontram no nosso país em missão de serviço e mesmo muitos que estão de férias, onde apelamos uma condução calma, segura, tranquila, preventiva, aliado à parceria que as crianças desenharam no postal. Temos muita precaução durante a condução. A polícia também ofereceu um lanchinho às crianças. Ainda hoje, um outro grupo de mais de 30 crianças do Jardim das Madres visitaram esta quarta-feira a Inapor. A visita enquadra-se no programa de atividades do referido jardim no âmbito da quadra festiva. Durante a visita, as crianças ofereceram ao diretor da Inapor um postal que vai marcar este momento. Da parte da Empresa Nacional de Administração de Portos, as crianças receberam alguns brindes, não faltaram também algumas canções. Uma jovem de 18 anos, conhecida por Didia Miranda, residente em Praia Cruz, está dada como desaparecida há 4 dias. Os familiares estão preocupados e pedem ajuda das autoridades competentes. Tudo aconteceu no domingo depois de uma discussão com o marido. Segundo o companheiro, Didia, de 18 anos, grávida de 2 meses, sofre de problemas mentais e foi vista pela última vez em Neves.
Tivemos uma discussão às 14 horas de domingo e de lá para frente, como ela tem problema mental na cabeça, então eu saí, deixei ela em casa. Quando eu saí, regressei na segunda, não lhe vi. Disseram que ela saiu descalça, com uma roupa vermelha, blusa vermelha, com o cabelo espalhado e uma argola no pescoço. Então, lá para frente eu não consegui. Depois, então, na terça-feira que eu vi que ela foi até Micoló e investiguei até Micoló. Disseram que ela foi para Fernandia. De Fernandia teve uma senhora mulata que disse que viu ela de manhã às 5 de ontem a subir para quem está aí para Conde. De Conde disseram uma senhora que vai à rua em Guadalupe. Viu ela. Depois à tarde uma estudante viu ela arriar para Neves. De Neves lá eu não consegui encontrar ela. E depois teve uma senhora lá do hospital de Neves, viu ela lá a passar mesmo, mas disseram que ela está lá mesmo em Neve, mas não estão conseguindo localizar onde ela está. E ela não tem parente lá. Cândido Neves já procurou pela companheira em vários locais e sem sucesso, por isso pede quem a encontrar o favor de contactar a família ou a Polícia Nacional. Veja depois de intervalo, segunda volta das eleições presidenciais na Libéria, marcada para 26 de dezembro.